qual é a melhor economia do Euro 2024? Tu sabes quais são os setores que mais podem beneficiar com eventos desportivos quando acontecem nos seus países? E se não fosse Portugal, quem seria o campeão económico europeu? Se estás interessado em saber estas respostas, vê este vídeo até ao fim porque a XTB fez um relatório que nos dá exatamente essas respostas. Se quiseres ver esse relatório, esse documento na íntegra, vais ter o link na descrição e no comentário afixado. Devo também referir que este conteúdo é patrocinado pela XTB. E antes de irmos ao vídeo e de vermos respondidas estas perguntas, não te esqueças de clicar no botão do gosto se gostares deste tipo de conteúdo, e se não estás inscrito no canal, não te esqueças também de subscrever e de ativar o sininho para que saibas sempre que colocamos um vídeo novo. Bem, e depois de acabarem as principais competições nacionais e europeias de futebol, chegou uma altura que muitos de nós adoramos, que é a altura do europeu, onde nos reunimos com os nossos amigos e com os nossos familiares para vermos a seleção nacional durante o verão. E portanto, no vídeo de hoje o que vamos ver é exatamente qual é a melhor economia dos países que integram o Euro 2024. E desde já podemos assumir que a Alemanha vai sem dúvida nenhuma atingir um número recorde no setor do turismo graças ao número de adeptos que vai para a Alemanha para diferentes regiões para verem a sua seleção nacional a jogar. A maior economia da Europa deverá crescer cerca de 0,3% este ano, o que é interessante porque é um crescimento inferior a outros grandes países da zona euro, como a França e a Espanha, que tudo indica que vão registrar este ano crescimentos de 0,8% e de 1,7% respectivamente. Para as 4 semanas deste europeu que vão acontecer entre 14 de junho e 14 de julho, estão disponíveis 2,7 milhões de bilhetes, ou seja, dá para nós termos uma ideia da quantidade de pessoas que vai entrar na Alemanha e que vai gastar lá dinheiro. E portanto, que empresas é que podem beneficiar desta afluência de adeptos? O europeu vai ter um impacto considerável a nível económico. E como já vimos anteriormente, milhões de adeptos de todos os cantos da Europa vão para a Alemanha para verem jogar a sua seleção nacional, seja no estádio, seja fora do estádio. E vamos começar pelo que mais se destaca quando pensamos em adeptos a irem assistir a um Mundial, que são exatamente as viagens. E as companhias aéreas Lufthansa e Ryanair, empresas cotadas em bolsa, e que detêm também a maior cota de mercado na Alemanha, prevêem um aumento substancial das receitas provenientes da compra de bilhetes para irem para a Alemanha ver o europeu. No último evento desportivo que aconteceu na Alemanha, que foi o Mundial de 2006, estas duas companhias aéreas registaram aumentos de 50% nas suas receitas nos 6 meses que se seguiram ao evento. Ou seja, o setor das viagens é sem dúvida alguma um setor que vai beneficiar bastante, mas para além de viajar, estes adeptos precisam também de dormir. E dessa forma, as cadeias de hotéis prevêem também um aumento substancial das suas receitas provenientes desta afluência de adeptos. As cadeias de hotéis Akut e Marriott são as que detêm a maior cota de mercado na Alemanha, e no Campeonato do Mundo de 2006, a cota da Akut aumentou 40%, e a cota da cadeia de hotéis Marriott aumentou cerca de 30%. Uma outra empresa que também pode beneficiar desta afluência de adeptos à Alemanha é exatamente a empresa Airbnb, que muitas vezes tem opções mais acessíveis para quem quer viajar, mas não tem dinheiro ou possibilidades para ir para uma cadeia de hotéis como o Marriott. Outro setor que também pode beneficiar bastante, o setor da cerveja. E aqui entra a maior empresa cotada deste setor na Alemanha, que eu não vou dizer o nome, mas podem vê-la aqui. Nos meses que se seguiram ao Campeonato do Mundo de 2006, esta empresa registrou aumentos nas suas receitas de 33%. E visto que as vendas nos últimos anos têm sido relativamente baixas, o europeu pode vir ajudar a inverter essa tendência. E agora que já falámos um pouco dos setores que podem beneficiar deste europeu, vamos à derradeira pergunta: que país ganharia o Campeonato Económico Europeu? E para responder a esta pergunta, a XTB procurou comparar os dados económicos mais relevantes destes países que integram o europeu, com exceção da Inglaterra e da Escócia, que a XTB uniu como o Reino Unido. E as variáveis a utilizar neste documento para comparação vão ser o PIB per capita, o crescimento do PIB nos últimos 4 anos, a taxa de desemprego, o salário por hora e a dívida deste país relativamente ao seu PIB. A pontuação vai ser feita de forma semelhante à Fórmula 1. Para quem não conhece, basicamente o primeiro lugar vai receber 25 pontos, o segundo lugar 18 pontos e o terceiro 15 pontos. Depois do quarto ao 10º lugar vão ser atribuídos 12, 10, 8, 7, 4, 2 e 1 pontos respectivamente. E antes de irmos comparar todos estes países, diz-me nos comentários qual é o país que tu achas que vai ganhar. Será a Alemanha, a França, a Suíça, a Espanha, será Portugal? Diz-me nos comentários.
Mais uma vez, se quiseres ver este conteúdo escrito na íntegra, vais ter o link na descrição e no comentário fixado. E portanto, falando então na primeira variável, o PIB per capita ajustado ao poder de compra. E esta métrica procura dividir a produção total de um país pela sua população total. Dessa forma vai conseguir eliminar a diferença que há de população entre países e depois procura ajustar esse valor ao custo de vida nesse determinado país. E como seria de esperar, a Suíça está em primeiro lugar com uma distância considerável do segundo lugar, a Dinamarca, e depois temos os Países Baixos, a Áustria e a Bélgica, e esse é o nosso top 5. Portugal encontra-se no 14º lugar num total de 23 países. A segunda variável, o melhor crescimento do PIB nos últimos 4 anos. Eu achei esta métrica bastante interessante porque os países que mais se destacaram foram os países da Europa de Leste. Segundo o relatório da XTB, estes países estão a registrar crescimentos muito elevados devido ao aumento no investimento estrangeiro, ao acesso ao mercado, ao turismo e aos fundos da União Europeia. A saída da indústria do sul da Europa para o leste da Europa, onde a mão de obra é mais barata e os custos de produção são também inferiores, também está a ajudar para o forte crescimento do PIB destes países da Europa de Leste. O primeiro classificado desta métrica é então a Turquia, com crescimento do PIB nos últimos 4 anos de 5,7%, seguido da Geórgia com 5,45% e da Croácia com 3,69%. Depois, fora do pódio, temos a Albânia e a Sérvia, com crescimento nos últimos 4 anos de 3,33% e 2,84% respectivamente. Os únicos países que registaram um declínio nesta métrica foram a Chequia, com um valor de menos 0,1%, e a Ucrânia, com um valor de menos 0,55%, por motivos que nos são óbvios. Falando de Portugal, situa-se no 13º lugar, com um crescimento nos últimos 4 anos de 1,4%. A terceira métrica, a taxa de desemprego. E se pensam que Portugal é dos piores países da União Europeia quando falamos de desemprego, estão muito enganados. E porquê? Porque 1 em cada 4 desempregados da União Europeia vive em Espanha, ou seja, 25% dos desempregados na União Europeia vivem em Espanha. E segundo a Comissão Europeia, não se espera que esta estatística melhore. Porquê? Porque estima-se apenas que a taxa de desemprego em Espanha caia dos 1,7% atualmente para os 1,6% até ao final de 2024 e que caia depois para os 11,1% até ao final de 2025. Desta forma, a Espanha é o pior país da União Europeia quando falamos da taxa de desemprego, à exceção da Geórgia, mas a Geórgia encontra-se ainda com o estatuto de país candidato à União Europeia e não é um país pertencente à União Europeia. De forma geral, os melhores países em termos de taxa de desemprego são a Suíça e os países da Europa de Leste. E portanto, em primeiro lugar está mais uma vez a Suíça, com uma taxa de desemprego de 2,4%, seguido da Polónia e da Chequia com 2,9% de taxa de desemprego. Portugal situa-se mais uma vez no 14º lugar com uma taxa de desemprego de 6,5%. A quarta métrica, os salários. Ao longo dos últimos anos, os salários médios tanto na zona euro como na União Europeia têm vindo a aumentar, mas não tanto como era esperado. E porquê? Muito devido à crise que também se tem sentido nos últimos anos, devido a todas as complicações que temos tido. Dessa forma, os países com os salários por hora mais altos são a Suíça, a Dinamarca e a Bélgica, com valores de 44, 42 e 36,3 euros por hora, respectivamente. Quando falamos em salários, Portugal situa-se, mais uma vez, no 14º lugar, com um salário médio de 13,70 € por hora. Mais um primeiro lugar para a Suíça e penso que já começamos a ver quem vai ganhar este campeonato económico europeu. Quinta métrica, a dívida mais baixa em relação ao seu PIB. E o objetivo desta métrica é exatamente nós compararmos o endividamento de um país com o seu PIB, com a sua produção. Porque quanto mais baixa for essa percentagem, maior vai ser a capacidade de um determinado país de pagar a dívida que tem. Por exemplo, um país com uma percentagem de 50% significa que o endividamento desse país é correspondente a 50% do PIB desse mesmo país. Uma percentagem de 100% significa que o endividamento desse país é igual à produção, ao valor, ao PIB desse país, ao valor que esse país agrega ao PIB desse país. Nesta métrica, os melhores são, mais uma vez, a Suíça, seguida da Dinamarca e depois da Turquia, com valores de 17,8%, 29,3%
e 29,5% respectivamente. Portugal encontra-se no 18º lugar com um endividamento de 99,1%, valor que tem melhorado nos últimos anos, sendo que eu lembro-me ainda de Portugal ter um endividamento acima do seu PIB, ou seja, acima dos 100%. E depois de Portugal vem a Espanha, que à semelhança da métrica da taxa de desemprego é dos piores países da União Europeia, com um endividamento de 107,7%, e o pior chega mesmo a ser a Itália, com um endividamento que representa 137,7% do seu PIB. E bem, agora que já vimos as 5 métricas que a XTB utilizou para comparar todos estes países, vamos ver quem ganhou. Em primeiro lugar é um país que já estamos meio à espera, que é exatamente a Suíça. Mas quem serão os restantes países no pódio e em que lugar estará Portugal? E a resposta está nesta classificação. Como podemos ver, o pódio é composto pela Suíça em primeiro lugar com 101 pontos, em segundo lugar temos a Dinamarca com 61 pontos, quase metade dos pontos da Suíça, e em terceiro lugar temos os Países Baixos com 45 pontos. E o quarto lugar está muito próximo do terceiro, com uma desvantagem de apenas 5 pontos, que é exatamente a Turquia. Portugal está bem cá para baixo, 100 pontos e em penúltimo lugar. Um ótimo segundo lugar se virmos a tabela virada ao contrário. A Espanha aparece um lugar acima de Portugal, mas, na minha opinião, penso que podemos colocar Portugal acima da Espanha, visto que a Espanha apenas esteve melhor que Portugal em 2 das 5 métricas. Por isso penso que Portugal deveria estar em antepenúltimo e não em penúltimo. E bem, já temos então o nosso campeão económico europeu, um país que na minha opinião já estava meio à espera, que é exatamente a Suíça. Mais uma vez, se quiseres ver este documento na íntegra, vais ter o link na descrição e no comentário afixado. Este é o vídeo de hoje. Se gostaste, não te esqueças de clicar no botão do gosto. Se não estás inscrito, não te esqueças de subscrever e de ativar o sininho para que saibas sempre que colocamos um vídeo novo. Vai ter na descrição também as minhas redes sociais todas, no Instagram, TikTok, Facebook, a minha newsletter também, onde eu coloco conteúdo antecipado e também exclusivo, assim como o link para este relatório. E bem, chegamos então ao fim. Por hoje é tudo. Espero que tenhas gostado e vemos no próximo vídeo.